Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast. Nós estamos aqui com convidados especiais, né? Para quem não me conhece, meu nome é Osanan Cruz. Semana passada a gente teve uns convidados especiais, né, pastor? E a gente está fazendo meio que uma sequência aí, né? E a gente trouxe mais deles para cá, né, hoje, né? É isso aí. Desde já agradecendo, né, mais uma vez a Deus aí pela oportunidade de gravar mais um episódio. Desde já também pedindo, eu sou o pastor Marcos, para quem não conhece. Desde já pedindo para você compartilhar aí, mandar o máximo número de pessoas, inscrever no canal, nos ajudar e divulgar, porque o YouTube entende que o assunto é relevante e começa a postar e a publicar mais, né? Então é verdade, estamos aqui nessa sequência. Foi uma benção a semana passada, né? Fute Ohio, teve aqui o Luciano, o doutor Armando. Foi uma benção explicando a história do time, contando pra gente como começou tudo, a sequência, a ideia deles, né? Assim, a visão que eles têm de time, que a gente achava que era só o futebol, depois a gente percebeu que é muito mais além disso. Além disso. Inclusive, se você tá vendo esse episódio e não viu o passado, pra você entender a sequência, volta lá, assiste primeiro com o Dr. Luciano. Assiste esse aqui também, depois você assiste lá de novo, aí compartilha os dois, né não? E aí, é a melhor opção. Não se esqueça, compartilhe, envie para o maior número de pessoas para que a gente possa estar aí ajudando a nossa comunidade, né? Que é o que a gente está fazendo aqui. O Fute Ohio é um clube local, então a gente está aí auxiliando eles também, né? Ajudando a difundir, e assim também você, como da nossa comunidade, também pode estar ajudando o Fute Ohio, acompanhando eles e dando um apoio que é o que eles merecem. É um time que foi fundado por um brasileiro aqui em Ohio, Columbus, Ohio, desculpa. E assim a gente vai ajudando cada vez mais a nossa comunidade e elevando o nome do Fute Ohio para frente. Como eu disse, né, no episódio passado, eu gostei muito assim da história, eu gostei muito desse bate-papo e nos tornamos mais uns aficionados aí do Fute Ohio. E até fizemos uma proposta para eles, a gente pode levar o busão com a torcida organizada, né? Nós vamos começar a fazer isso. Mas hoje, dando a sequência, nós estamos aqui com as novas, vamos dizer assim, contratações. As novas contratações, e a gente está muito contente de fazer esse episódio, porque que são brasileiros, gente. São brasileiros que vieram lá do Brasil, passaram por clubes grandes e estão aqui hoje jogando pelo Fute Ohio. E a gente trouxe ele aqui também para a gente apresentar eles para a comunidade brasileira e para quem está com saudades dele lá no Brasil também, né? Que vai poder ver eles, né? Através aqui do nosso podcast. É isso aí. Estamos com 2 jogadores aqui, 2 craques. tá aqui diante de mim o Caio e o Cadu, né? Os caras aí chegaram, o quê? 2 semaninhas? Não, um pouco mais, pouco né? mais. 3 semanas. 3 semanas. Umas 3 semanas. Então aí, como aquelas primeiras semanas, eu falo com a galera, em geral, quando chega aqui, demora uns dias pra cair a ficha. É tudo diferente, né? Já me falaram que eles estão morando do lado do Walmart. Aí o hobby deles é dar uma passeada no Walmart. Rapaz, é muita coisa diferente, é tudo assim grande, né? Mas fala aí, conta um pouco da história, de onde que vieram, quantos anos, são os molecão, né? Mas estão aí no auge aí do futebol. Estão no auge do futebol, já estão jogando, já ganharam jogos aí pelo Fute Ohio e estão aí na ativa, né? Mas a gente quer saber da história deles, né, pastorzão? Conta isso aí. Quem são vocês, onde jogaram, como é que começou? Vai lá, Cadu, manda bala. Cara, primeiramente agradecer a oportunidade, né, de estar vindo aqui no programa, no podcast. Agradecer o Osanan, agradecer o pastor Marcos também pela oportunidade. Me chamo Carlos Eduardo, meu apelido Cadu, tenho 18 anos, atualmente jogo no Fute Ohio. Muito feliz com essas oportunidades e tenho certeza que o clube vai ser muito bom esse ano. Vamos chegar longe e é isso que a gente espera também, né? É isso aí. De que lugar do Brasil que você é, Cadu? Eu nasci no Amazonas, Manaus, mas moro há 5 anos... Não, índio não. Mas moro há 5 anos em Vinhedo, São Paulo, interior. Bacana. Top. Eu tenho vontade de conhecer Manaus. Deve ser muito bonito. Mano, é bem bonito. É uma cidade gigantesca, assim, no meio da selva, né, cara? É uma história, legal, assim, brasileira, a cultura é muito bonita. Muito legal. Lá tem um teatro, não? Tem Teatro Amazonas. Ele é bem famosão. Muito famoso, muito bonito, muito grande também. Que legal. E você nasceu em Manaus mesmo? Nasci em Manaus, capital do Amazonas. Legal. Isso. Show de bola. Top demais. E aqui temos o Caio também, né, Caio? Fala pra nós um pouco a sua história. Quantos anos, veio de onde? Primeiramente, queria agradecer o convite também, né, do pastor, do Osanan, né, de estar aqui, a oportunidade, né, de poder contar a nossa história. Tenho 19 anos, né, nasci no Brasil e
Vinhedo, lá, São Paulo? Estou aqui, né, há 3 semanas, como a gente falou. Moro em Vinhedo, desde que eu nasci, né? Nasci lá em Vinhedo, tudo, moro lá desde sempre. Joguei lá em Vinhedo também e... tá sendo Então muito, aí pra tá sendo, viver tá essa sendo nova muito bom, né? experiência. Tá sendo muito bom tá aqui tudo. Já passamos, né, alguns perrengues, tudo. Mas estamos acostumando, né, com o clima, tudo, mas tá sendo muito bom. Depois vocês vão contar pra gente. Tem várias histórias aí pra gente contar. 3 semanas, 3 semanas bem vividas já. Mas tá sendo bom, tá sendo muito legal, né? Conhecer uma cultura diferente, né? Conhecer pessoas diferentes, o clube também nos acolheu muito bem, né? Todo mundo do clube, tantos jogadores, comissão, todo mundo nos acolheu muito bem. E é isso, tá? Esse começo, né, de temporada aí tá sendo muito bom. Muito bom. Já jogaram 3 semaninhas? Já treinamos, jogamos, né? Jogamos 3 jogos, 3 jogos muito bons. Até também para se adaptar, que o futebol do Brasil é muito diferente do futebol daqui. Tanto o futebol do Brasil, o pessoal é menor, é mais baixo, mas tem talento, sabe? Assim, você vê no... Mais técnica. E aqui é mais força física, mais velocidade. É diferente Tem futebol, que fazer mas... mais academia, né? Mas bem, é isso, é bem muito diferente. bom o futebol aqui também. A gente vinha com uma perspectiva que o futebol aqui era mais fraco, assim como a gente, muitas pessoas do Brasil também vêm com essa perspectiva, achando que o futebol aqui é inferior, que no Brasil, eu jogo num clube no Brasil, eu vou para os Estados Unidos, vou jogar num clube muito bom. Não é assim. Nos Estados Unidos tem muito clube bom e os atletas são muito bons também aqui. Muito bom. Legal. Sim. Sim. Por não ser, né? Que todo mundo fala, né? Que o futebol não é o esporte principal, né? Tem o basquete, tem o futebol americano, então, né? Fica essa... Você pensa assim, o nível não vai ser tanto. Sim, fica essa ideia, né? Vamos ideia. nadar de braçada. Vou deitar. A gente chegou aqui, nossa, nos treinos a gente já teve uma noção, né? Porque os meninos aqui do futebol high, né, não tem o que falar. Muito, muito, muito bons. E no jogo... Também os times são bons, os atletas muito bons, e é o que ele falou, é muito, muito diferente do Brasil. Sim. Muito, muito diferente. Interessante isso, né? Já fica até a dica pra galera que pensa isso, né? Sim. Porque vocês jogaram em qual time do Brasil, assim, começando pelo Cadu, que time que você jogou lá no Brasil? Cara, eu fui pra São Paulo, pro Reds Vinhedo, que era um projeto que tinha em Vinhedo, com perspectiva também de ir pra outros clubes maiores, se você se destacasse. E nisso... deu a pandemia, que foi em 2020 que eu fui. E não só comigo, vários jogadores, vários atletas, foi muito ruim essa fase, sabe? Porque a gente tava no auge e parou tudo. Uau. Então, a gente ficou Atrasou. treinando em casa, treinando sozinho, assim, sabe? Conta aí essa parte de treinar em casa. Cara, como é que é? difícil, muito difícil, muito um ano, foco. né? Mais ou menos, mais de um ano. Não, foram 2 2 anos. Acho que no Brasil a Estendeu pandemia, mais. o pessoal teve mais foram mais... Foi Foram 2 bem anos, difícil, 2 mano, bem Mas difícil aí vocês mesmo. treinavam dentro de casa como? Dentro de casa, saía, fazia tipo flexões, abdominais e fazia treino solo assim mesmo, sabe? Pesquisava treino na internet, o que fazer na pandemia. E assim ia. Então, eu fui treinando à parte em casa, com muito foco, muita resiliência também, né? E aí eu tive uma oportunidade de fazer um teste no Cruzeiro, em Belo Horizonte. E lá eu fui, fiquei 2 semanas de avaliação, eu fui aprovado. O clube muito bom também, uma estrutura muito boa, atletas bons. Timão, hein? Timão, não, o time é muito bom, muito bom. Que eu sou cruzeirense. E aí foi uma oportunidade muito boa que eu tive, fiquei 4 meses lá. Foi pouco tempo, mas foi uma experiência muito boa, que eu nunca vou esquecer também, sou grato ao clube. E é isso, cara. Aí em 2021 joguei do Independente também, fiz uma boa campanha no Campeonato Paulista Sub-15, chegando nas quartas de finais. E assim foi, cara. Você também meu jogou no desempenho União de futebol. Araras, né? Joguei no União de Araras em 2024. Muito bom time também, que já foi um grande no cenário brasileiro e tá voltando a ser também. Devo muito a eles também. Legal, E legal. é isso, cara. Minha história no futebol é muito boa, eu gosto muito da minha história. Que legal. E o Caio, qual a experiência dos times do Brasil lá? Eu jogo, né, desde os meus 6, 7 anos ali. Comecei jogando futsal, só jogava futsal até meus 10, mais ou menos 11 anos ali, era só futsal. Só que começou, né, a ver que o campo dava mais oportunidade, tudo, né, então eu migrei pro campo. E joguei junto com o Cadu, inclusive, no Reds Vinhedo, a gente se conheceu faz bastante tempo. Jogamos 2 anos? Mais ou menos 2 anos isso. juntos, né? E aí eu saí, né? Joguei o campeonato Sub-11, né? Pelo Reds, que na época eles pegaram a bandeira do Grêmio Osasco, né? Pra jogar o Campeonato Paulista.
joguei o Campeonato Paulista Sub-11, joguei o Campeonato Paulista Sub-13, e aí eu tive a oportunidade de ir pro SCA Brasil, né? Jogar, que é um clube... Esse clube empresa, né? Que eles chamam. Que é um clube também que tá em crescimento e tudo, né? Que é do Edmilson, que foi pentacampeão, enfim. Legal. E aí eu joguei Sub-14 e Sub-15 para eles, joguei o Campeonato Paulista, foi o primeiro campeonato do SCA, nesses campeonatos de federação, tudo, foi o primeiro campeonato deles. A gente conseguiu uma campanha muito, muito boa, a gente chegou nas quartas de final do Campeonato Paulista, fomos eliminados pelo Palmeiras, que foi o campeão, né? E aí, né, eu recebia uma proposta de jogar no Palmeiras. E aí eu fui jogar no Palmeiras, fiquei 3 anos no Palmeiras, Sub-15, até ano passado, saí no meio do ano passado e, né, foi uma experiência sensacional, né, aprendi muito, muito, muito lá dentro. E agora, né, estamos... Legal, cara. Nova legal. fase. Então, é legal ver vocês falando da experiência, que então, são jogadores que já têm experiência de futebol brasileiro, Sim, né? sim. E rodaram já times grandes, né? Times bons. E aí, aquilo que vocês falaram antes, voltando um pouco, chega aqui... Às vezes a galera, jogador no Brasil, acha, pô, vou chegar na América, né? O negócio vai ser outro nível, é diferente. Mas chega aqui e encontraram com futebol avançado também. A molecada jogando sério, né? Jogando muito. Um time organizado, igual a gente falou no episódio passado, que por ser um time novo, mas já alcançaram tantas coisas assim em pouco tempo, né? Sim. E como tá sendo... Conta um pouco mais como tá sendo essa experiência. Assim, chegou a ver os jogadores diferentes... Os caras treinando, primeiro treino ali, aí o que vocês falavam pro outro? Rapaz, negócio, né? Ó, vamos ter que correr pesado, hein? Como ele falou, né? A gente veio com uma expectativa. A gente imaginava mais ou menos, né, como era, porque antes de vir a gente assistiu alguns vídeos, né, do time, alguns jogos. Então a gente tinha mais ou menos essa ideia. Mas quando a gente chegou aqui, superou, né, mais ainda as expectativas. O time muito bom. Até a gente, né, elogiou bastante a questão do campeonato. Né, tudo aqui é muito, muito organizado. Essa questão, né, tudo, as regras do campeonato, até mesmo coisas mais simples, tipo assim, o site do campeonato é tudo muito organizado, tudo muito atualizado, que é diferente do Brasil, né? Lá no Brasil, tirando os campeonatos de ponta mesmo, os demais campeonatos não tem essa organização que tem aqui, por exemplo. Então, né, a gente chegou aqui e viu que é realmente muito, muito legal essa questão. Os times, né, são excepcionais, igual a gente falou, e superou nossas expectativas mesmo, né, de tudo, da qualidade, da força do futebol, ser futebol diferente. Que legal, mano, que legal. Não, e outra coisa também, assim quando a gente chegou aqui, uma coisa que estranhou muito foi a questão do clima, cara. No Brasil, a gente é acostumado a treinar em 30 graus, 25 graus, e aqui, o nosso primeiro treino, na quinta-feira, a gente pegou 5 graus com chuva, cara. Então, Foi. totalmente deixa eu diferente do que a gente tá acostumado, sabe? É bom você falar isso, porque 5 graus a gente faz churrasco aqui de carne. Então, Não, foi complicado. Pegaram uma época boa ainda, 5 graus. foi muito complicado, muito. Todo mundo falava pra gente, né, não, que aqui 15 graus já é calor. Pra gente lá... É frio, casaco. É o ápice do frio. É o ápice isso, do não sai de frio, casa. 15 graus. É isso. Nossa. Tem mais essa experiência ainda, né? Não, essa experiência... E além de ser né, muito mais frio aqui, é um frio diferente, né? Por exemplo, 15 graus aqui não é igual 15 graus lá, né? Então, até nisso a gente estranhou. Bastante. Mas Sim. agora estamos acostumados, E veio a né? chuvinha ainda pra Vem a complementar. chuvinha, chuvinha não, muita chuva aqui. Alagou o campo, nossa, mas... E no qual jogo que alagou o campo no último que teve? Vocês já pegaram chuva de alagar campo aqui também? No treino só, no treino alagou o campo, cheio de Acho que lama. por ser campo de grama, né? A gente aqui tem bastante campo society, né? Então acaba que não tem esse problema. Mas quando é campo de grama, tem mais... É diferente, né? Então acaba que acumula mais água, tudo. E a gente tava treinando no campo de grama nesse dia e choveu bastante, então não tinha... Cara, foi legal vocês falando que vocês encontraram um time muito bom, né? Assim, jogando legal, os caras preparados. E aí, isso anima o atleta, né? Sim. Você fala, pô, vou poder mostrar melhor meu futebol, contar com os companheiros, o time ir pra frente, vencer e tal e tal. Isso também surpreendeu pra vocês? Ou seja, foi uma notícia boa que vocês falam, pô, vamos pra cima porque o time é bom, cara. O time dá pra ganhar. Sim, até o primeiro jogo nosso aqui, né, já foi contra um time muito, muito bom. Eu, pelo menos, me surpreendi bastante, né?
até sofri um pouco, né? Mas eu, igual eu falei, né, superou bastante minhas expectativas. E até também pra gente evoluir também, Sim, sabe, sim. cara? Tipo assim, no Brasil a gente veio de um jeito e aqui a gente achou que ia chegar do outro e ia baixar o nível. Não, mano. Tipo assim, a gente vai voltar pro Brasil, talvez, melhor do que como a gente veio, mano. Mais forte, melhor tecnicamente. Que o futebol aqui é bom, o pessoal é bom tecnicamente. E é isso, cara. Tipo, é treinar, sabe, assim, evoluir bastante e igualar o pessoal pra poder É, ganhar tem a jogos questão de e jogar chegar com longe, sabe? gente mais velha Mais também, velha. né? Mais velho, idade livre, isso lá a que- gente jogava é. sub-20. O que a gente estava conversando com o Dr. Armando e com o Luciano no último episódio foi que a mentalidade, a gente percebe até nos atletas mais novos, ou da mesma idade que vocês, eles têm uma certa frieza, um controle emocional muito grande, muito grande. Então, como é que é assim? Como é que vocês pode explicar isso? Você encontrar atletas da mesma idade, porém com um controle emocional muito grande, porque que a gente estava falando isso, né, pastorzão? Aqui, como os pais eles investem muito aqui nos filhos na idade ali entre a gente fala que middle school e high school, né? Para de repente ter uma oportunidade de bolsista em faculdade e tal. Então, desde sempre Eles levam a sério desde pequeno. desde pequeno. Então, eles são muito disciplinados assim, com treinos, com alimentação. Inclusive, tem uma entrevista do Tom Brady que ele fala que ele relata tudo isso, né? Enquanto os amigos dele estavam lá comendo doce, hambúrguer, ele estava lá bebendo água, comendo salada, essas coisas. Então, assim, para você ver, né? A gente tá falando do Tom Brady, que é o maior quarterback de todos os tempos. Então, assim, eu quis trazer o exemplo dele porque é um exemplo de determinação, de foco. Então, como é para vocês encontrarem atletas da mesma idade, né? Como você teve a ressalva, tem jogadores mais velhos, mas você encontrar atletas com a mesma idade, porém com um físico, né, mais robusto, mais forte e com uma mentalidade assim tão equilibrada. Cara, eu acho que o futebol tá desde cedo evoluindo mais ainda. Você vê pessoas de 14, 13 anos já forte, correndo e times assinando o Real Madrid, Barcelona, assinando com esses jogadores mais jovens possível. Eu acho que o futebol atualmente e mais futuramente, o futuro é esse, cara. 15 anos, 16 anos você já vai estar estreando no profissional, vai estar ganhando um salário absurdo. E é muita resiliência também que você tem que ter, né? Não deixar a fama subir pra sua cabeça, o dinheiro também. Que vai ter psicológico, tentações, né, cara? Só que você tem que seguir seu foco e ser resiliente ali e seguir caminhando, sabe? Assim, não desistir, com Deus também, claro, no foco de tudo, né? É isso E aí. sem ele, a gente nem estaria aqui, né, primeiramente. É isso aí, E meu. é isso, a cara. razão. Nunca abandonar, sabe? Sempre seguir firme. Eu acho que essa questão, né, de ter melhorado, quanto mais melhor, na verdade, né? Quanto mais eles focam na base, nessa questão, né, desde mais novo tudo. Agora, ele falou, tá tendo mais isso, né? A gente tá vendo vários e vários atletas aí. E no Brasil também, em Sim, todo sim. lado, né? Sim, sim. Atletas Todo mais mundo. novos, né, subindo e jogando. Mas assim, só para que nosso público também entenda, a direção da pergunta foi nesse sentido. Por exemplo, vocês que passaram por Cruzeiro, Palmeiras, vocês tinham um acompanhamento de psicólogos, assim, para ter essa resiliência, para ter essa maturidade, porque a gente sabe, a gente escuta histórias que nem cabe no nosso podcast falar, mas assim, de atletas quando chegam no jogo e fala coisas assim absurdas para tentar desconcentrar. Sim. Então é nesse tema que a gente quer abordar mais. Tem, eu, né, lá no Palmeiras, inclusive, né, eu tive essa experiência de ter esse acompanhamento, né, e foi ótimo para mim. Eles têm um projeto não, né, uma estrutura lá que permite ter, né, esse acompanhamento, e toda semana a gente tinha um dia pelo menos marcado com a psicóloga, né? A gente contava como estava sendo, né? Muitos atletas vinham de longe, então, né, conversavam sobre essa questão de Falta da família. Sim, etc. mas sempre teve. Lá, pelo menos, né, a gente tinha isso, porque, como você falou, né, tem muita gente que acaba se perdendo mesmo nessa questão, né? Porque futebol além da pressão, né, que tem, ainda mais com o futebol crescendo, né, desde cedo. Imagina, para um menino de 12, 13 anos jogar, tipo, num estádio, uma final, por exemplo, um estádio cheio, perder um pênalti. O menino, né? Então tá Pressão. exatamente. Então tá tendo mais agora esse acompanhamento desde cedo já.
né, lá tinha toda semana, a gente fazia bastante, né, tinha trabalho específico, né, individual, tinha trabalho em grupo também, mas, né, no Palmeiras, pelo menos, sempre teve esse acompanhamento, porque o diretor lá sempre falava isso pra gente, né, que a gente tinha que controlar a mente antes de mesmo jogar bola, né, porque se chega lá, né, pensando em outra coisa, com a mente fora, então, no jogo acaba atrapalhando tudo, então tudo desanda. Então ele focava muito, muito, muito nisso, nessa questão de estar com a mente boa, para aí sim melhorar, né, a questão do futebol e tudo mais. É interessante que o futebol evoluiu nesse sentido, né? Eles Sim. entenderam que tem que investir nessa parte também, né? A gente falou também sobre isso no episódio passado, né? Que tem muito a ver com o psicológico dos jogadores e tudo isso. Sim. É legal. E para vocês é assim, a primeira experiência fora do Brasil agora, né? Sim. E aí também mexe um pouco o psicológico, né? Longe das namoradas, pai, mãe, a família, etc. E a língua, o idioma, né? Como é que tá indo? A gente falou na semana passada que várias nacionalidades no time ali, né? E aí eu até perguntei ao doutor Armando, que é o coach, qual língua que vocês falam lá, mano? Aí ele fala, cada um briga na sua língua, o outro... e como é que tá indo nessa questão, cara? Porque é outra experiência, mais Sim, alguma sim. coisa pra aprender também, né? E tudo isso. Como é que tá sendo aí os treinos, o jogo, comunicar com a galera? É bem divertido, vou falar pra você até. Porque Muita a mímica, gente, muita muita. E a gente aprende a língua deles, o inglês, o espanhol, e eles aprendem o nosso português também. Isso que é engraçado. Muitas vezes, quando a gente tá conversando com eles soltam uma palavra de português pra poder, sabe, se comunicar melhor Tentar com a gente, ajudar. começa a brincar. Eles se divertem, né? Se falando diverte, português. mano. E, tipo assim, é uma brincadeira, sabe? Também até pra gente evoluir também na língua nativa, né? Que é o inglês. Então, é uma experiência muito boa que a gente tá vivendo, assim. Muito, muito divertida mesmo. Não, tá sendo... A gente tá melhorando a questão do inglês. Né, no jogo, quando vai conversar... entre a gente, assim... A gente... Acaba saindo um português, toca a bola. É o Eles não português entendem com o nada. inglês, com o espanhol. Eles não entendem nada, mas... Você não tá me vendo? Eu tento pelo menos usar mais o inglês, né? Porque como a gente tá aqui e tudo, então acabam mais entendendo. Mas é isso, né? Várias culturas diferentes, né? Ainda mais a gente, né, que tá na Casa Clube, né? Com um mexicano, por exemplo. Então é uma cultura totalmente diferente, né? Então... Legal. Tem toda essa questão. A gente conversa com meninos, né? África, Europa, enfim, que estão no time também. E eles, né? Além de ser, né, uma língua, tudo diferente, é essa questão da cultura, de história diferente, né? De tudo, né? Tudo muito, muito diferente. Acaba que o futebol é uma linguagem universal, né? Aí você comunica só no olhar, dá aquela cabeça, joga com a cabeça, vou passar, toca e passa. Aí os caras já começam a entender. Porque a gente vê um time bem entrosado, que é bonito de ver, os caras só no olhar, um já sabe o que o outro vai fazer, né? A gente ainda dá sorte, né? De como tá no futebol, é isso que você falou, né? Tem essa linguagem, então, às vezes pra pedir a bola... A gente nem sabe o idioma que sai, mas sai e a bola chega, então é isso que importa. E como que tá sendo a recepção, assim, do vestiário, da galera, assim, pra vocês? Tá sendo legal? Tem a dificuldade da língua, né? É muito recente ainda, vocês estão 3 semanas só. Sim. Mas vocês estão se sentindo, assim, meio peixe fora d'água ainda ou já estão se adaptando pouco a pouco? Não, a gente até brinca com o pessoal, escuta música no vestiário, às vezes é música latina, às vezes é música brasileira e assim vai. É muito legal essa convivência com eles, sabe? Sim, a gente tá se adaptando cada vez mais com eles. É um tempo recente que a gente tá aqui, mas a gente tá gostando demais também, sabe? Assim, uma experiência. A galera é gente boa. Não, o clima do vestiário é legal. O pessoal também acolheu muito bem a gente aqui, sabe? Tipo, sem vaidade, sem excluir, sem nada. O pessoal conversa. E parece que a gente já se conhece há muito tempo, o pessoal aqui, sabe? É muito legal. Deixa bem à vontade, né? Sim, legal bem à isso. vontade, bem legal. Que isso reflete no campo depois, né? Sim, com certeza. É muito legal, muito legal. Igual vocês falaram, tem de várias nacionalidades. A posição, isso que eu ia perguntar, lembrei. Posição de vocês não falaram ainda, né? O Caio é... Eu jogo de lateral esquerdo, né? Minha posição, né, de ofício é lateral esquerdo, mas eu também jogo no meio. Lateral esquerdo e meio. Legal. E o Cadu? A minha é volante de ofício, só que eu jogo de lateral direito também.
Atualmente tô jogando de lateral direito. E um jogador, assim, de referência, assim, na sua posição. Fala aí, aquele cara que fala assim, mano, eu queria me parecer com esse cara. Tem algum aí? Ou pode falar alguns. Atualmente, né, o que eu mais vi jogar e, assim, né, mais o futebol, assim, fica mesmo admirado, assim, era do Marcelo, né? Que pra mim, tecnicamente, ele... Não tem igual, né? Nossa, tem uns lances, ele dominando a bola, né? Não, Tem aquela que ele para pisadinha assim, a bola vem do outro lado. Esquerda, direita, então ele pra mim sempre foi uma referência, né? Ele sempre tem muita técnica e joga brincando, né? Ele tem essa... Literalmente brinca. Sim, né? sim. Literalmente brinca. O meu sempre foi também o Casimiro, sabe? Assim, até de estilo de jogo, assim, de marcação, como eu também prefiro né? Você bater. bate também, mano? Se não bate, apanha. Se não bate, apanha, né? É um dos dois. Gosta de correr. Mas, Trabalho pro doutor Armando. Mas é muito bom. E como atleta mesmo, assim, eu gosto muito do Cristiano Ronaldo, sabe? Esse é o do foco que ele segue, da sua rotina também. É muito inspiradora também, sabe? Eu gosto muito dele. Muito top. Mas vou falar aqui por uma confidência, porque eu sei. Conta aí com quem você jogou, Caio. Uns caras nada conhecidos aí. Eu já, né, cheguei a jogar com alguns meninos, né, que hoje... O Estevam, por exemplo, o Hendrick, né? O Vitor Reis, inclusive, era do meu quarto. O Vitor Reis. O Vitor Reis tá no Manchester City, Sim, né? foi pro Manchester City. Ele era do meu quarto. Fiquei 1 ano no quarto com ele, então, né, tenho essa afinidade com ele e tudo. E também tive a oportunidade, né, de... tiveram vários e vários treinos, tudo com a equipe profissional. Então, também, né, conheci vários e vários atletas profissionais. Geralmente, como é que funciona no clube, vocês jogarem em clube assim? Eles chamam o pessoal da base para poder treinar? Tem algumas situações, né? Tem a situação de... Por exemplo, o time profissional fez uma viagem. Sei lá, para jogar uma Libertadores, por exemplo. Aí geralmente eles viajam 2 dias antes do jogo e voltam 1 dia depois, né? Então, são praticamente 4 dias fora. Então, aí o pessoal que fica, né, que não vai pro jogo, eles chamam alguns meninos para subir para treinar com eles. Tem essa situação. Legal. E tem também a questão de compor elenco mesmo. Que eles chamam, por exemplo, tá se destacando, sobe, treina, fica uma semana, 1 mês treinando com um profissional, aí se destaca, às vezes, né? Eles fazem muito amistoso, é que isso não acaba não saindo na mídia, né? Mas eles fazem muito amistoso, então... Entre os times. Entre os times lá, então tem bastante essa, né, de subir o atleta para jogar um amistoso, por exemplo, para ver como que tá, e também tem a questão de que eles, né, por exemplo... tá o time inteiro lá, o titular e o reserva. Aí o time titular fez um treino diferente pré-jogo, né? Algum jogo em casa, alguma coisa. Aí eles pegam esse time, o reserva e quem não vai pro jogo, juntam mais com a galera do sub-20, né? Geralmente do sub-20, e fazem geralmente um coletivo, né? Do time sub-20 contra o time profissional. Rachão, né? Também tem o rachão. Aí tem aquela, né? Os caras vão Não, pra cima, negócio mas se a gente ganhar deles, nós estamos o brutos. negócio tem rachão também, né? Que eles misturam até profissional com atleta da base, só que aí já é mais na resenha, assim, Na resenha, né? Sim, mas tem várias e várias mas quem tá na categoria de baixo tá sempre levando muito a sério, né? Nossa, rachão é quer aparecer, né? gol, comemora. Não, às vezes a gente até... Não vê uns puxão de orelha, mano, o cara tem que jogar tem, semana que vem. Lógico, o que mais tem, assim, né? O que mais tem é isso, porque às vezes por isso que eles não gravam, porque senão a torcida... Os meninos se empolgam, né? Até eu tenho, né? Quando o Dudu tava voltando de lesão, a gente treinou bastante com ele, né? Pra ele ir pegando o ritmo de novo. Então, a gente conversava, né? Entre os meninos da base, tudo que subiam pra treinar, a gente falava... Mano, imagina, a gente tá num treino aqui contra o Dudu, voltando de lesão, aí chega alguma coisa... aí já machuca ele de novo. Aí a gente ficava nessa, né? E já tiveram várias e várias situações. Às vezes, um menino dá um carrinho e... qualquer coisa do tipo assim, aí leva um puxão de orelha mesmo, porque... acaba se empolgando, né? Por estar lá no profissional. E é difícil de controlar, né? Sim. Tá no meio do muita calor vontade, dele, quer se destacar, né? Então, tem essa questão, mas foram experiências assim. A questão também do CT, do profissional, né? Porque quando a gente ia treinar lá, a gente chegava mais cedo, tomava café da manhã com eles. Tinha toda essa, né? De realmente estar com o elenco. Academia, tudo. Então, foi assim, realmente uma experiência sensacional.
Foi muito, muito, muito bom. Legal. E assim, qual foi o motivo maior, assim, até para aproveitar depois a gente passar pro Cadu, quando você saiu lá do Palmeiras? Então, Qual foi a situação? Eu tive, né, uma sequência, eu tive 3 lesões, né? Na verdade, 2 lesões mesmo, e uma foi como se fosse uma relesão, assim, não sei nem se essa palavra existe. Mas eu tive uma lesão de joelho. Uma repetição da antiga lesão. E aí eu fiquei nessa questão, então eu fiquei um bom tempo parado, né? Perdeu o ritmo. Fisioterapia, tudo. E aí, né, eu dei uma desanimada nesse tempo, que é normal, né? E aí quando eu voltei, eu não tava sendo, sim, aproveitado, né? Então eu não tava indo pra jogo. Você ainda tava com contrato ainda? Sim, ainda tava com contrato, só que eu não tava indo pra jogo. O time fazia viagem, por exemplo. Sei lá, que lá tem bastante, né? Viagem pra fora mesmo. E aí, geralmente, nessas viagens pra fora, eles levam o segundo ou o terceiro time, né? Então, e eu não tava indo também, então eu tava nessa questão de, pra eu evoluir, pra eu melhorar e, né, subir na minha carreira, eu preciso realmente ter os jogos, né? Que não adianta só treinar. Ativo, né? Sim. Então eu tava nessa já. E aí eu conversei, né, na época com a minha família, tudo, com o empresário também. E eu até comentei, né, de pedir pra sair do Palmeiras por causa dessa questão, né? Às vezes não sair, mas algum empréstimo, alguma coisa. Só que eles falaram, não, fica mais um pouco, a gente vai, né? Vai utilizar, não sei o que, nessa questão, aí ficou nessa, e aí a gente, né, passou um tempo, passou mais, tudo, aí eu conversei com eles lá, tudo, e aí eles acabaram me liberando, e aí foi mais ou menos nisso, né, nessa questão de querer jogar, de querer, né, evoluir, tudo, porque só treinar, não adianta estar no Palmeiras só para ficar treinando, né, então foi mais por essa questão. Legal. Você falou que você jogou o ano passado no União de Araras, né, Cadu? Joguei ano passado, disputei o Campeonato Paulista pelo União São João de Araras, Sub-20. Sub-20? Primeiro ano de Sub-20, isso. Ah, tá. Cara, muito bom também a oportunidade que eu tive. Tive uma oportunidade também de ingressar à equipe profissional lá também. Fiquei uns 4, 5 meses treinando com a equipe profissional. Uma experiência muito boa também, um time que joga a terceira divisão do Paulista. Do Paulista. É um time que está se estruturando, tem uma estrutura muito boa também, atletas muito bons. E, cara, a base lá muito boa também, vai jogar o Campeonato Paulista, a estreia deles é até agora na sexta-feira. E eu sou grato mesmo pelo clube lá, por tudo que eles fizeram por mim também, as oportunidades que eles me deram, sabe? Se eu não estiver enganado, o União de Araras foi quem revelou o Roberto Carlos? Foi? Isso mesmo. Foi, Roberto né? Carlos. Uhum. O sobrinho dele treina lá no Treina lá Sub-20. também? O sobrinho dele. Lateral esquerdo também. Lateral esquerdo também. O pai do Roberto Carlos vive lá também assistindo os jogos. É bem legal, sabe, essa parceria deles lá. Ah, legal. Eu cheguei até uma época eu cheguei a pensar que o Roberto Carlos tinha alguma coisa com... Não, até teve esses boatos mesmo que ele ia comprar o clube, só que nunca Saiu do papel. Nunca saiu do papel mesmo, sabe? Mas teve esses boatos mesmo. porque um cara do tamanho do Roberto Carlos compra um Não, pouco desse muda, né? Sim. Não sei se vocês estão acompanhando o nome dele? O Daniel Alves vai pro Remo, né? Vai disputar a segunda divisão. Ah, é? Eu não Foi sabia, contratado. não. Saiu Ontem no jornal. Ele vai pro Remo, foi É contratado. outro que é lateral bruto. Nossa. Não, o Daniel Alves no auge, esquece, velho. Esquece do Barcelona. Na época que eu morava na Espanha, em 2007, ele era do Sevilha. E assim, sempre... A galera lá era sempre assim... Jogava o cara lá pra cima. Não, ali é... É craque. muito massa. E agora aqui, em Ohio, Nossa. acelerando aí nesse frio. Frio já não, né? Agora nós vamos pegar aí uns 4 meses bons. Oh, meu Deus. Vocês chegaram na época boa, mano. Chegaram na época 4 meses bons. E campeonato né, aí em plena atividade, né? 3 semanas já, 3 jogos. E vamos pra cima. A gente conversou também com o Dr. Armando e o Luciano. Parece que até a final é agosto já, né? Ou seja, nós estamos em final de abril, começo de maio. Em poucos meses aí tem muito jogo, muita coisa pra rolar. Como é que tá a expectativa aí com o campeonato? Vendo o time jogando, os treinos. Vocês acham que dá pra ir pra cima, ganhar mesmo? Com certeza. Marcar diferença aí? Ansioso, né? Ansioso pra ver a chegada. Tá chegando muito menino no time também, como o Armando e o Luciano falaram no episódio anterior. Tá vindo meninos da faculdade, tá ingressando mais meninos no time, O nível vai sabe? subir. Sim. O nível vai subir, vai aumentar e a gente tem que estar preparado pra isso, né? Até pra às vezes não perder espaço no time.
Mas a expectativa é que a gente vai fazer um bom campeonato, sim. Nosso time é muito bom, muito qualificado. Até que a gente chegou nas finais da temporada passada, né? Ficamos em terceiro do Nacional. Então, é uma conquista muito grande pro clube e pra gente também, né? Como atleta, assim, tá ingressando num clube desse tamanho, assim, já conhecido, sabe? Tão pouco tempo e bem conhecido, né? O trabalho sério, né? Os caras Trabalho sério, investimento pesado também. Agradecer também a oportunidade, né, que eles estão dando pra gente, ao Luciano, ao Osanã, ao Dr. Armando também. Estamos ficando na Casa Clube, muito bom também, indico para outros atletas que quiserem vir, né, que tiverem as oportunidades, mas muito bom mesmo, estrutura. Que legal, mano, que legal. E o físico, assim, como é que estão sentindo? Eu sei que o Caio, nas primeiras semanas aqui, pegou uma gripe. Foi. Pra hora que passou o friozão bravo mesmo, e aí... A gente fala que a gente brinca, né? Mas não desejo isso pra ninguém, né? Mas a gente fala que todo mundo tem que passar um gripão aqui pra ficar bom mesmo. Pra acostumar já e fala aí, agora vai. O organismo já criou os anticorpos e tamo firme. Caduzão tava com a gripinha ontem. Não, eu tô querendo ficar com isso aí, né? Mas tô fugindo, tomando remédio e não deixando passar por essa fase. Toma umas vitaminas, um sucão bruto aí. Não pode. Faz as correrias pra não gripar. Mas conta aí, Caio, como é que foi essa gripe, cara? Acabar de chegar, né? Semana de jogo, aquela questão toda. Foi na primeira semana, né? Já chegamos aqui, né? Como ele falou, né, tava muito, muito frio, muito frio. Não, vamos contar a história direito, que essa eu participei. Conta a temperatura que começou o jogo e a temperatura que terminou. Mas aí você vai ter que também, porque a temperatura do jogo em campo subiu também, os caras jogando e tal. Foi. E a temperatura ambiente caiu, né? Foi, eu não lembro exatamente quanto tava mais ou menos quando começou em 19 graus. 19 graus, né? Depois caiu pra 10, mais chuva. Isso, Nossa, meu Deus. Que pra mim, né, 19 graus já é frio. Não, no aquecimento eu já tava tremendo, né? Então, pra mim, 19 graus já era bem frio, assim. Ainda mais, né, nessa... Igual eu falei, né? Que aqui o frio é diferente mesmo. Então, só que aí o corpo foi esquentando, tudo, né? Aquecendo, começou o jogo, tudo. E aí, né, bum, caiu a temperatura, tudo. E aí, nessa que caiu a temperatura, foi intervalo do jogo também. Então, né, o corpo esfriou, tudo aquilo, né? Tanto é que na hora que a gente voltou pro jogo, eu, né, joguei o quê? Mais uns 20 minutos? Mais uns 20 minutos e já senti cãibra. Então, né, tem toda essa questão, mas acho que a gente está se acostumando já, né? E como você falou, né, a gente está começando a esquentar também. Então, para a gente está sendo ótimo. Inclusive, a temperatura que tá realmente ideal, né? Que a gente até brinca nos jogos, que lá a gente, no aquecimento, a gente já tava suando tudo. Aqui, assim, é difícil para suar mesmo, porque é uma temperatura, assim, que pra gente, né, sensacional. Sensacional. Então, né, mas a gente tá acostumando tudo. E aí teve, né, essa questão, a gente treinou no frio, tudo na chuva, eu não estava acostumado, depois jogou, então não deu outra, né? Meu corpo pediu arrego e fiquei 5 dias mais ou menos, né? Foi 5 dias mal, velho. Mal. Foi uma gripezinha pesada. Gripezinha pesada, mano. Ficou o Cadu lá dando remédio, pondo a toalhinha nada, ele cuidando. Só reclamava, só. Não, eu queria levar ele pra ir no Walmart comigo, no shopping. A gente tinha acabado de chegar, ele todo empolgado, né? Não, primeiro dia, terceiro dia da gente aqui, empolgadão, ali na Polaris, né? Do lado. Levanta, não sei o que, vamos pro shopping, vamos no Walmart, não sei o que, vamos comprar isso, vamos comprar aquilo. Deitada lá no sofá, pelo amor de Deus, não. Leave me alone. Mas, né, graças a Deus melhorei tudo. E agora eu tô acostumando. Mas falando de perrengue, conta aí pra Cadu. Cadu é bom de história. Cadu é resenha também. Não, pelo amor de Deus. Conta aí a história quando vocês chegaram aqui, como é que foi? Direitinho, viu? Meu Deus, não, essa história aí é pra ficar guardada na memória, velho. Né? Não tem como sair. Não, primeiramente, a gente saiu lá de Guarulhos, São Paulo, na terça-feira. Terça-feira à noite. A gente, ansioso. Não, a gente vai chegar lá em Miami, vai ficar um tempinho só, passar pela imigração, vai pra Columbus, vai almoçar com o pessoal, já conhecer todo mundo, da hora. E assim foi, né? Expectativas, né? Expectativa lá em cima. Chegamos no aeroporto de Miami. A gente chegou, era 6 horas da manhã, né? 6 horas da manhã, nosso voo saía às 8h50. A gente falou, tá tranquilo, tá de boa. E o voo que a gente ia pegar, a conexão, era do lado.
Não tem como perder. Era coisa de Nem se 20 tivesse minutos, fila, nem né? se tivesse fila na imigração, a gente perdia o voo, não tinha como. Mas aqui é a América, né? Cara, a gente chegou na imigração, não tinha ninguém. Nada, Ninguém na nada. imigração, nem uma fila. A gente falou, pô, tá tranquilo, passar por aqui e já era. Pronto. A gente foi pra imigração, o cara olhou nosso passaporte, olhou nosso visto, fez uma cara estranha, perguntou o que a gente tava fazendo aqui, a gente falou que era pra jogar futebol e tal. O cara não Mostrando até a acreditava. carta. O cara não carta acreditava, que a gente mostrou uma carta do clube que mandou dizendo que a gente ia vir pra jogar futebol, ia ficar um carta período. convite, né? É carta convite. E aí o pessoal não acreditava, cara. Aí mandou a gente pra uma salinha na imigração. Uma salinha. Até aí tinha muito tempo ainda, a gente tinha umas 2 Não, horas tinha ainda, 2 1 hora e horas meia. A e gente falou, meia, pô, tá tranquilo, tranquilo é. ainda, pode ficar aqui um tempão que não tem como. Vai boa. dar tempo. E aí começou a enrolação. A gente ficou lá meia hora esperando, meia hora e nada. Aí chamaram o Caio. Isso em inglês, né? Inglês, primeiramente em inglês. Chamaram o Caio. Perguntaram o que ele tava fazendo aqui pra ver se a história batia, né? Minha e dele. Ele explicou o que ele tava fazendo, que ia jogar um período e tal, mostrou a carta. E aí, beleza, aí os caras me chamaram. Falei a mesma coisa exatamente pro Perfeito. cara. Só que os caras ainda não acreditaram e não liberaram a gente. Ainda estavam estranhando a gente. Ficamos esperando. Ligaram pro doutor Armando. Não, a gente ficou esperando mais meia hora, 1 hora. E a gente não sabia que horas era, porque não pode mexer no celular lá, Não né? pode fazer Então nada. a gente tava pensando, nossa, será que falta 20 minutos pro voo? Será que falta 1 hora? E minha mãe preocupada, que ela queria saber a notícia assim quando eu chegasse em Miami, mandar mensagem pra Até te ela. ligou, né? E não Me podia ligou atender. e não podia atender. Que a gente tava lá. A notícia e tal. Aí a gente esperou mais um tempo lá e até que um cara que trabalha na imigração, que ele é brasileiro, chamou a gente pra uma sala. E Aí aí já começou, ajudou, né? mas aí Agora no começou a portuguesão pressão, desenrola. começou a pressão, ele meteu a pressão na gente. Primeiro fui eu. Ele queria realmente saber o que a gente tava fazendo aqui, perguntou tudo na nossa vida, o que a gente fazia no Brasil, por que a gente tá vindo pra América, por que a gente tá saindo do clube do Brasil pra jogar na América, sendo que o futebol é mais fraco, e tava insistindo nessa, que a gente ia ficar ilegalmente aqui nos Estados Unidos. E aí, eu falei realmente toda a verdade Você pra falou, ele. mano, você não conhece o Fute Ohio? Mano, eu falei toda a verdade pra ele, Que mostrei massa. a carta e ele não acreditava. Aí ele chamou o Caio pra ver se realmente a história batia de nós dois, né? Pra ver se ninguém tava mentindo. Chamou o Caio, Eu nervoso. nervoso, que faltava acho que meia hora pro avião. voo sair. Gente, nossa, não vai dar tempo, velho. Vocês tinham mala pra despachar, né? Já não dava mais tempo. Tinha. E aí. Desculpa. O Caio chegou lá pra ser entrevistado pelo cara, falou exatamente a mesma coisa e o cara não acreditou. Então ele ligou pro doutor Armando, que veio aqui na semana passada, ligou pra ele, que ele é o presidente do clube, e falou: ó, os meninos mostraram uma carta aqui perguntando se realmente eles vão jogar no Fute Ohio e queria saber tudo. O doutor Armando confirmou que era verdade e aí o pessoal liberou a gente. Só que liberaram a gente, faltava 10 minutos pro voo sair. Já não dava mais. Não, E eu tinha que embarcar a ainda mala deu ainda. tempo, né, de chegar. A gente conversou com a mulher, tudo, só que ela Conversamos, ela falou, ó, infelizmente não vai ter como embarcar a mala, porque o voo saiu, não tem mais tempo nem nada. E aí depois a gente ficou no aeroporto lá, vou deixar pro Caio contar essa parte aí. A gente ainda falou, tá tranquilo, né? Eu, principalmente, nunca tinha né, saído do Brasil. Falei, tô tranquilo, tô em Miami, pelo menos, né, tudo, tô de boa. Qualquer coisa eu dou um rolé. Aí a gente foi lá, a gente conversou tudo com a mulher, né? Já despachamos a mala dele, logo em seguida. Aí a gente conversou com ela, né? Tudo em inglês. A gente tava desenrolando bem até. Aí a gente conversou com ela, tudo, ela né, despachou a mala. Aí ela falou, tem uma passagem, era 7 da noite? Era 7 da noite, 7h30. Isso era 9 horas da manhã. Aí ela falou, tem uma passagem 7 da noite, ou eu posso tentar achar outra pra vocês, né, de tarde, só que aí teria mais uma conexão. A gente falou, se, por exemplo, vai sair 4 horas da tarde, pra chegar em outro lugar, achar tudo 6, de pra novo. depois, eu Não falei, compensa, não não, vamos compensa. ficar aqui até as 7, tudo. Aí, né, a gente falou, pode ser esse das 7 mesmo, aí despachamos a mala, tudo. Aí a gente falou, vamos, né, agora, já que a gente tá aqui, vamos dar um rolê aí, né, pelo aeroporto. A gente não podia sair, né, do aeroporto, que ela deu Aqueles vouchers. aqueles vouchers, tudo pra gente comer. Alimentação, legal. Então Salvou, a né? gente Salvou ficou muito, lá. salvou muito. Primeiro a gente deu umas 5 voltas, porque a gente não sabia sair daquela área do embarque, né?
A gente deu umas 5 voltas perguntando pra um, perguntando pra outro, aí um falava espanhol, o outro inglês, e a gente conversou tudo, Aí até que a gente achou uma portinha lá, saímos dessa área. Aí a gente foi tudo, achamos um cantinho lá, né, pra carregador, porque a gente tava sem bateria. Sem nada. Não tinha bateria, não tinha internet. Porque Aí conseguiram dar notícia pro pessoal do Brasil. a gente conseguiu pegar o Wi-Fi do aeroporto, né, porque eu tava sem internet, né, porque o meu chip não era de lá, e o dele pega aqui, só que não tava pegando. Não tava funcionando, não tava funcionando. Aí a gente conseguiu o Wi-Fi, tudo, conversamos com todo, né, mandamos, né, pra família, tudo. Aí a gente ficou. Aí passou, sei lá, 1 hora, 2 horas. A gente falou, vamos dar uma volta, ver os restaurantes que tem, tudo pra gente almoçar, né? Aí demos uma volta lá, tudo, achamos os restaurantes, tudo. Aí isso era umas 11h30. né? Mas 11h30, meio-dia. Só que a gente falou, não, tá A gente não aguentava mais, mano. Tudo já, não aguentava, não, a gente rodou tudo, repassou, foi no banheiro 3 vezes, olhou tudo, Aí a gente cansado, mano. Vocês não começaram um treininho lá? A gente tava lá sem fazer nada. Aí a gente falou, tá muito cedo pra almoçar, vamos esperar mais um pouquinho. Aí sentamos lá, tudo ficou mais umas 2 horas lá sentado. Véio. Aí na hora que deu 1 e pouco, a gente falou, vamos almoçar. E aí a gente conversamos com uma mulher lá, a gente perguntou, se realmente são só... É porque na área que a gente tava, só tinha o KFC, Pizza o KFC, Hut... acho que o Subway também, mas era só restaurantes mais fast food, assim, né? A gente perguntou se eram esses restaurantes ou se tinham outros. Ela falou, não, são só esses mesmo. Pelo menos a gente entendeu isso. Aí a gente Só foi Deus lá... sabe se era isso, né? Ela falou isso. Aí a gente foi lá, tudo, eu peguei um KFC, ele pegou um lanche lá, comemos tudo, né? Enrolamos, hein? Enrolamos pra comer tudo, né? Ele falou, vamos dar uma enrolada aqui pra ver se o tempo passa. Mano. Ficamos. Nossa, velho. Passou 1 hora. Era 2 horas da tarde ainda, o voo era só às 7. Cara, não aguentava mais, Aí a gente- não aguentava mais. Aí a gente saiu lá do restaurante, tudo, voltamos, ficamos enrolando mais. E aí falamos, quer saber, vamos conhecer o resto do aeroporto? Aí a gente foi. Aí a gente passou pra Passar outra... pra imigração de aí a novo, gente né? passou, Tô brincando. a gente passou para outra área lá. Nossa, aí cheia de restaurante. Cheio, enorme o restaurante. Nossa, o enorme, aeroporto tudo. bonito, tudo. Tudo, Aí a gente tudo. falou, não, que a gente comeu um frango lá, a gente poderia ter comido nos restaurantes aqui. Nossa, tudo. velho. Aí a gente ficou mais umas 2 E a horas. gente chegou lá o quê? A gente chegou lá acho que umas 4h30, 5 horas, mano, nessa parte... Aí a gente ficou andando lá tudo, mas a gente falou, vamos achar onde é o nosso voo, a gente vai já sentar do vamos lado ficar da lá porta pra não dar e erro, vamos mano. ficar Não pode parado. dar Aí a erro gente isso. achou um lugar lá, ficamos lá parados mais umas 2 horas. Aí começou, né? Nossa, A velho. gente olhava pra TVzinha, voos Columbus das 7 horas, mudou o horário pras 8. A gente, Ah, nossa, já tá alguma normal. coisa errada, mano. mas Porque aí- a gente via, era o weather, né? Que tava acho que Mas com até aí a furacão. gente falou, normal, 1 horinha, Mano. né? A gente espera. Aí de novo, aí anunciaram lá em inglês, não sei o que, mais uma pras 9. Tava 9h30, nessa, mano. e Aí, aí nossa, ficou. mano, pelo Aí amor até que de chegou Deus, que era o velho. voo às 9h30, né? A gente falou, não, vai parar por aqui. Não, 9h30 é o máximo, a gente É, não aguenta mais. já mano. tava Foi o o dia dia que deu o alerta de tornado. Foi isso esse, mesmo, foi foi isso esse. mesmo. E aí a gente deu 9h30, a gente É falou, mais uma coisa da América. Cara, sério, velho. não esse tem dia- como passar disso, né? Não, né? Eu não aguentava mais também. Aí mano. eles anunciaram no microfone lá, voo cancelado, 7 horas AM, né? Aí a gente Amanhã. falou, não. Mano, a gente olhou, a gente não acreditava. A gente não acreditava, a gente olhava e pesquisou não no celular acreditava. se era AM, era de manhã mesmo. Não, a gente não acreditava, velho. A gente não Será que aqui nos acreditava. Estados Unidos é diferente? Eu falei, não não é acreditava, possível, não é mano. possível. Aí a galera começou tudo a ir embora. Todo mundo que ia no nosso voo começou a ir embora. A gente falou, Porque a maioria era de Miami que tava querendo visitar Columbus. Então era um voo Aí a gente tranquilo. falou, Voltou pra suas casas e dormiu lá e voltou no outro dia, Aí né? a gente ligou, não foi? A gente falou, o voo, tudo. É verdade? Aí ele falou, peraí que eu vou confirmar aqui pra vocês. Aí acabou Ficou que em era choque, tudo. velho, em choque. Aí a gente caçou outro restaurante pra comer, tudo. Aí, Nossa, não sei se vocês sabiam, né? Mas na real dava pra correr atrás na aerolinha e falar, e aí, mano, e o que a gente faz agora? Não, eu tipo- perguntei da moça, falei, e agora, o que a gente faz? Onde é que a gente vai dormir? Vocês vão dar algum voucher, alguma coisa pra gente ficar? E ela falou que se fosse problema deles, da aeronave, da companhia, eles até dariam. Só que não era problema deles, eles estavam clima, prontos pra ir, aham. era o clima da cidade que tava ruim. Então eles não tinham nada a ver com isso, eles falaram, entendeu? E muita pessoa ficou revoltada lá no aeroporto porque não dava pra fazer nada, velho. Era só esperar e... E ainda que a gente deu sorte, que a gente o voo do lado do nosso era pro Rio de Janeiro.
Aí a moça que a gente conversou falava português, né? português. Graças a Deus. Aí ela explicou isso tudo pra gente em português. E aí a gente falou, já que estamos aqui, né? A gente foi lá, comeu no restaurante lá, tudo. Aí falamos, já vamos ter que dormir aqui, né? Nossa, velho. Aí que vem a melhor parte. Né, chegamos lá, tudo. Falamos, vamos ter que dormir aqui. Aí esse aqui falou, já que vamos dormir aqui, pegou. Ele começou a tirar as coisas daí, tira a blusa e tira shorts da mala. Aí tinha uma mesinha que carrega o celular, né? Não, foi, aí ele pegou o moletom, aí ele colocou no chão pra ele deitar em cima, né? Ainda bem que era carpete, assim, ainda era macio, né? Aí pegou e colocou minha blusa, tudo, deitou lá embaixo. Folgado ainda, pediu pra eu colocar minha mala pra tampar a luz dele. Fechei lá tudo bonitinho pra ele, né? Fizeram uma cabaninha? Foi literalmente uma cabaninha, isso. velho. Tem até vídeo que a gente gravou foto, mano. Não, é absurdo. Aí eu falei, eu não vou conseguir dormir. Fiquei lá enrolando tudo e ele tava roncando já. Tranquilo, velho. Aí tinha um americano do nosso lado, ele falou, boa ideia, hein? Fez a mesma coisa que eu, deitou debaixo da mesa. E roncava, mas esse cara roncava. Eu falei, nossa senhora, Mas aí ele dormiu, aí acho que deu umas 3 horas mais ou menos, 4 horas eu consegui dormir um pouco também. E aí acordamos tudo, né? Aí às 7 da manhã deu certo o voo. Não, deu aí certo. deu A gente certo. ficou medo, mas também se ficasse mais um dia também, a gente tava até acostumado com o aeroporto, já sabia de tudo daquele aeroporto. Mas aí deu certo. Não, foi uma experiência Mas também, foi tudo isso, experiência foi pra gente, né, cara? engraçado. Tudo é vivência, né, mano? É história pra contar quando chegar lá, né? Que história, velho. Mas Já começaram já com um monte de Nossa. experiências, Não, bem é. rápido. Né? Não, e já sério. chegamos e treinamos, né? No mesmo Chegamos dia. e treinamos. Chegou na quinta e treinou na quinta, que Foi. foi o frio lá, que choveu, que ficou doente. Mas foi legal. Nossa, legal não, né? Foi experiência, Uma experiência. Agora a gente conta rindo, né? Mas exatamente. Na hora, exatamente. mano, foi isso mesmo. Na hora Na dá hora. assim, nossa, mano, de novo. da hora, sério. E aí eu vejo vocês falando restaurante, assim, né? Brasilzão, tá acostumado com o Brasil. A primeira vez que sai do país, não é assim, pra jogar? A minha é pra jogar e pra viajar, né, também. Nunca tinha saído. E aí a comida, mano, assim, pra adaptar. Nossa. Cadê o arrozinho com feijão? E Não foi fácil. Não tá sendo fácil, na Não verdade. tá. Ainda que o a bom gente... que vocês têm um mexicano em casa, ele mais ou menos... a Não, comida é, mais mas ou menos é parecida. igual. o feijãozinho E lá a ali e gente- tal. A gente, Frigiola. a gente cozinha, né? Então a gente faz o que a gente gosta, né? Macarrão. Estrogonofe. tudo. E ele manda bala também? Também, Manda, faz também. os macarrão lá, ó. As Então essa misturas. questão tá sendo mais, né, no começo... Começo não, né? Algumas coisas que a gente tá come... pintando meio- também, a comida tá descobrindo as comidas daqui, que tem muita comida. mas eu tô... Outro dia a gente tava conversando, né, Caião e Cadu? A gente tava falando que se você quiser tomar café da manhã, tem tudo enlatado, né? Não, tudo. eu fiquei em choque com isso. Assim, eu falei pra muito ele... diferente, não, se você quiser pegar aí no mercado, gastar $10 pra tomar um café da manhã, um almoço, uma janta e comer tudo no micro-ondas, você consegue. Não, Tranquilamente. eu vou isso. te falar uma É coisa. A maioria dos americanos vivem assim. Nossa. Sabe? Não. É por isso que tem tantas opções. Porque é muito enlatado e prático, né, congelado, cara? É né? muito prático, É. velho. E o negócio deles é... O pessoal brasileiro aqui que limpa as casas, né? A galera às vezes fala que a cozinha parece que nunca foi usada. Porque o negócio deles é tira do congelador, põe no micro-ondas. É isso, velho. É. Da air Ou fry. tira da lata. Esses dias a gente comprou um macarrão, né? Aí ele comeu antes que eu. Aí eu fui fazer meu macarrão, tudo, né? Era de micro-ondas, que a gente não ia ter tempo pra cozinhar à noite, né? Já estão entrando no... Não, à noite, assim, Aí, chega tarde dos treinos, aí eu tudo, falei- nossa, cansado. Falei, como que faz? Ele falou, é só pôr no micro-ondas e esperar. Aí eu pus no micro-ondas, tudo. Aí eu falei, não precisa nem pôr no prato, nada. Ele, não. Nada, é Aí, tudo aí prático, eu peguei velho. lá, aí eu falei, nossa, mas não tem o molho? Aí ele, como assim não tem o molho? Aí ele pegou, levantou o potinho Mano, assim, molho tinha molho embaixo, embaixo. era loucura o prato. Aí eu falei, não, mas pra misturar o molho eu vou precisar jogar o macarrão no prato e o molho por cima. Ele, não. Aí ele pegou, o potinho virou um prato que você vira o macarrão, Mano, é já mistura loucura, com é o loucura. molho. É tudo pensado. Já vem com tudo, já vem com talher, o negócio. É não, tudo pensado. não sujamos uma Não faz louça, nada, né? Você não faz nada. Foi. Você falando de Suzana Louça, eu fiquei sabendo que o presidente lá, negócio com a limpeza lá, ele leva a sério, né? Nossa, segunda. Segunda é o dia. Nossa senhora, banheiro então. Banheiro, a gente até tirou o Joaquim-Pô lá pra ver quem que lava o banheiro. Quer dizer, tiramos não, né? Vamos ser sinceros. A gente combinou, né? A gente tirou 2 ou 1, aí era pra tirar 2 ou 1.
Eu, o Cadu e o mexicano, pra ver quem quer ficar com o banheiro. Aí a gente combinou de tirar só 2. Olha os brasileiros. Toda hora Ele ganha o banheiro todo dia. Aí a gente ganhou. Até ele descobrir, até ele ver o podcast Aí a aí, gente vai ser. ganhou, né? Aí a gente Eles ganhou. contaram o segredo E ele agora. Até ele descobrir aí, E ele só fica com o banheiro Dois agora. brasileiro contra o mexicano. Tá louco, velho. Deixa o coach ouvir isso. Né? Vai ficar lavando o banheiro aí. Não, mas foi uma estratégia. Mas é toda segunda lá. Não, é. E tá dando certo, né? A gente tá deixando tudo dando organizadinho. certo, tá lá. organizado, Sempre pra se ele, virando. né? O Luciano, ele é detalhista, ainda mais com limpeza. O bicho É regrado, vai. Não, mas a gente tá deixando tudo organizadinho lá, né? Tudo organizado. Que tá tudo- bacana. Tudo tranquilo. Muito legal, muito legal. É assim, todo mundo quando chega aqui na América, né, a cabeça da gente, assim, enlouquece, né? É comida, é tudo dos mercados, é tudo muito diferente. Tudo. O ritmo de vida aqui é diferente, né? Sai na rua, é engraçado, os brasileiros percebem isso bem rápido, né? Que o americano, eles como se veste, né? Eles não estão nem aí pra nada. O pessoal vai Parece de que tá de pijama. pijama, né? O pessoal vai de pijama no mercado. Fala aí, é igual em filme, não é? Não, é filme, os caras só querem conforto. Foi a e- primeira coisa que eu falei. Quando eu desci aqui, eu falei, essa cidade é igualzinha de filme. Eu até mando vídeo pra minha irmã, essas coisas. Mando vídeo do ônibus, né? Da escola amarelo lá, tudo. Eu falo, é igualzinho, É tudo igual idêntico, filme, é igualzinho idêntico, filme é mesmo. idêntico. E E é as Pessoal com os todas cabelos limpas. verdes, azul. Nossa, mano. Né? Não, mas é exatamente igual Os os estilos filmes que mesmo, se tudo. andasse no Brasil ia ser zoado até... Umas roupas, né? Mano. Não, primeiro que não tem nem como, né? Andar Não, no é. Brasil. Tá louco. Mas é legal que dá uma liberdade, assim. Não, Ninguém cada tá um olhando. sim. usa o que quer, Eu, pensa o que eu tenho quer. já quase 14, 15 anos aqui, né? E aí, quando eu vou no Brasil de férias com a família e tal, aí eu quero andar lá igual eu ando aqui. Aí meus amigos ficam bravos, mano. Não, você dá. vai assim, mano. Aí os caras vão, bora sair pra comer um hamburgão? Aí tá eu de Crocs. Nossa. Crocsão, mesmo. Crocs. Tá louco, Crocs, meia, Crocs crocs e Não, meia. você não vai Que assim isso, não, velho. né? Eu falo, por que não, mano? Que isso, velho. Mas aqui tem essa liberdade. Não, sabe? é, É diferente. É, que é bem, ser bem liberto. É diferente. Mas assim, todo mundo sabe, nosso podcast é um podcast cristão. E conta como é a vida de vocês, a vida de vocês em Deus. O Caio, gente, eu conheço o Caio um pouco mais. O Cadu, eu conheci ele aqui. Mas começa aí, Cadu, conta pra gente. Eu sei que vocês vêm da mesma igreja que eu tava frequentando. Lá a gente tava conversando aqui antes de Não, começar a gravar. eu sempre fui familiarizado, né, com essa parte de religião aí. Minha família desde cedo me ensinou qual que é o caminho certo a ser seguido, né? E aí eu não sigo também só por eles, eu sigo porque eu me identifico também, sabe, cara? E eu falo, sem Cristo, sem Jesus Cristo, eu não seria ninguém, né? Principalmente pelas oportunidades que ele me dá, por tudo que ele dá oportunidade, né, cara? E eu frequento, né, Iba Viva, lá em São Paulo. Frequento há 5 anos já, né? Até na época de pandemia também, assisti os cultos online. E, cara, eu gosto muito, sabe, de como eles transmitem Deus, assim, nas palavras, nas músicas. Em tudo, cara, na vida, assim, sabe? O formato, né, da igreja é muito legal. Formato. E é isso, cara, eu gosto A igreja muito. ela tem uma linguagem jovem Sim, também. Uma né? linguagem jovem É. e fala de Deus mesmo, sabe? Fala que tá na Bíblia e eu me identifico bastante, cara. Eles dividem bem o ensino lá, né? Lá tem... são 5, na verdade, né? Tem o GC. Na verdade, tem o berçário, né? Berçário, isso. Que é são todos diferentes, né? Um jeito diferente que eles ensinam. Então tem o berçário, o GC, que é geração criança, o GF, que é geração farol. Tem a Lighthouse, que é para os adolescentes, e o Escape, que são para os jovens, assim, né? Então, pros velhos. ali... As faixas etárias. isso. E aí depois tem o culto geral. Então, eu, né, fui do GC, do GF, da Light, tudo. Lá também tem as células, né? Tem as células, tem o PG também, né, que a gente PG. fala que é o pequeno grupo, né, que a gente... Tem estudos bíblicos também, Sim. antes de É. realmente começar o culto, tem os Sim, estudos bíblicos, sim. é bem legal. E é uma igreja muito grande, sabe, assim, que tá cada vez crescendo mais. Muito, muito grande mesmo lá. E é muito legal essa questão, né, do... Eu frequento faz uns 10 anos já, mais ou menos, a Iba Viva. Então eu cresci na Iba Viva, passei, né, por toda essa... do GC, do GF. Então eu aprendi de várias maneiras, né, que eu vi que isso é muito, muito importante, porque você pega uma criança e vai ficar lendo a Bíblia lá, tudo, né? Às vezes o jeito que ela vai entender não é do mesmo, né, que se ensinar
assim, com uma música, às vezes alguma coisa. Então, para mim isso foi muito bom. Eu também frequentava os PGs lá, né? Que a gente reunia cada semana na casa de tudo para, né, ter esse momento, tudo. Então, sempre fui, né? Minha família sempre me incentivou, né? E sempre me levou para esse caminho, né? E é o que o Cadu falou, né? Eu, né, me identifico também, acho isso muito, muito, muito importante, né? Tanto é que dentro do futebol, uma das coisas que mais, sim, me encorajou e me fez, né, continuar mesmo foi essa questão, principalmente quando eu estava tendo as lesões, tudo, foi o que realmente... A fé, né? Sim, eu toda semana, né, quando eu estava machucado, eu voltava para casa, tudo, eu ia na Ibavive, então foi uma coisa que realmente me ajudou muito, né? Então isso é uma coisa muito, muito, muito importante mesmo, essa questão da... É legal vendo vocês falar que os pais, né? Sempre os pais, assim, apoiaram vocês, implantaram, né, isso em vocês, até chegar o momento que vocês decidem ir por conta própria, né? A Bíblia diz que nos ensina, assim, que o pai ensina o caminho que o menino deve andar e ele nunca se desviará dele. Sim. Então, hoje posso dizer que eles estão mais tranquilos que eles ensinaram, né? Sim, então, sim. Agora na hora, vamos dizer, quando joga o filho pra guerra, pra batalha, né? Que é vocês sozinhos, vocês e Deus... Mas eles estão lá, não, meus filhos, nós implantamos a fé neles, eles sabem a quem eles servem, quem está com eles, né, o tempo todo. E é a base, cara, é a base de tudo. Isso nos faz mais forte, porque chega as tempestades, né, as noites frias, as lutas, a gente se apega no Senhor, né? Sim. Que a Bíblia diz que Ele é nosso refúgio e fortaleza. E é o que nos faz mais forte, cara. Então, é legal que quando isso é prioridade na nossa vida, as outras coisas vão sendo acrescentadas. Né? Sim, a gente aprende muito isso e é tremendo. E a gente tem até falado muito numa série aqui nos últimos podcasts que nós não migramos, né? Nós somos missionários. A Bíblia diz que quando ele implanta o amor dele em nós, onde você vai, você representa esse amor. Sim. Vocês são minhas testemunhas. A Bíblia fala na Jerusalém, na Judéia, Samaria, nos confins da terra. Então é dizendo assim, nós não vamos só por futebol, ou por um trabalho, ou por turistar, conhecer. Não, nós vamos porque o Senhor está nos enviando. Porque Ele implantou em nós um amor, que eu preciso representar esse amor onde quer que eu vá, né? É muito top isso, muito top. Então, vocês vieram já carregando isso na vida de vocês e também, continua, pastor, né? E também, pastorzão, desculpa te cortar, e também é baseado até no... Eu achei muito interessante aquela última frase do Dr. Armando no episódio passado, quando ele diz a direção, né? A direção que, quando você foca em Deus, as demais coisas, como depende, depois o senhor leu também, as demais coisas elas vão acontecer naturalmente, né? Então, quando a gente realmente está com foco em Deus e está trabalhando também, como vocês estão fazendo, né? Porque não é fácil, assim, para dois jovens de 18, 19 anos... de repente, a gente sabe que a cultura daqui americana é diferente. 18, 19 anos, os pais até colocam a mala na frente da casa, né? E fala tchau. Agora, no Brasil, eu mesmo morei até 30, eu casei com 30 anos. Então, é diferente. E de repente eles, né, o Caio e o Cadu sair de casa e vir tentar a sorte no futebol em outro país, com outra cultura, com outra língua, é algo bem difícil, assim, né? Então, se a gente não tiver com foco realmente em Deus, e a gente vê que eles são meninos preparados, né? Que os pais fizeram um bom trabalho com eles. Eu tive a oportunidade de conhecer o Cleuton, já conhecia o Paulo, o Paulinho e a Aline, os pais do Caio. Então, assim, mas eu conversei com o Cleuton, gostei muito, o pai do Cadu. E você vê, né, o quanto é importante, como você já disse aqui, os pais tá alinhado ali, tá encaminhando os filhos e dando uma direção para eles, né? Sim. E como Deus faz as coisas, né? E a gente até conversando com o Dr. Armando, Luciano, no episódio passado, vocês caíram num time que estão priorizando isso também, a fé, a busca em Deus. O Dr. Armando finalizou falando isso, né? A nossa prioridade é Deus, a fé. Criar seres humanos melhores. Criar seres humanos melhores. A nossa esperança está no Senhor. Eu achei muito bonito, porque
Porque isso é meio raro hoje em dia, né? No mundo capitalista que nós vivemos. A Bíblia diz que os dias são maus, o mundo tá mal, é meio raro hoje em dia. E é difícil permanecer, assim, firmes. Só é possível através da fé em Cristo Jesus, né? Sim. E é legal ver que os pais implantaram isso em vocês decidiram por si próprio. E agora é Jesus na frente, né? Jesus no barco, né? Aí pode vir tempestade, pode vir onda, enchente, o que vir aí. Mas é tudo para nos fazer mais forte, né? É tudo para nos fazer mais forte. Até trazendo, né? Mas pro futebol, essa questão, né? Como eu falei, é muito, muito, muito importante, né? Porque essa parte do futebol, tem, né, muitos lá no Palmeiras, por exemplo, tinha menino de 11, 12 anos, né? Que mudava de estado, né? De país. Às vezes sozinho. Exatamente. Então, eu acho que até, né? Trazendo essa questão da religião, tudo pro futebol também, é muito, muito, muito importante isso, porque é o que você falou. O pai, ele pode, né, ensinar, ele coloca no caminho, mas, por exemplo, a gente veio pra cá sozinho. Então, os nossos pais estão lá, eles podem falar, não, vai na igreja, faz isso, faz aquilo, mas a gente que tá aqui, entendeu? Então, né, até nos times mesmo, eu no Palmeiras, estava lá em São Paulo, tudo, então é muito, muito importante essa questão mesmo, né, de ter a família ali, ter essa fé e realmente seguir e ser uma coisa sua mesmo. Que chega um momento, a gente gosta de falar que Deus não tem neto, né? Deus tem filho. Exatamente. Então chega um momento que a decisão é de vocês. Sim. Então é a hora de agora marcar a diferença, de assumir mesmo o compromisso, sabe? Sim, sim. Nós já estamos colocando eles lá na igreja lá pra estar junto com nós, colado, já foram em alguns cultos e tal. Culto de jovens, que inclusive da família. Foi sensacional. Muito bom, né? Nossa, muito bom. Todo mundo, né, acolheu a gente, né, da melhor muito bom, maneira não, possível. pessoal, muito tirando o gordinho, né? Empolgado, né? Contou umas histórias. Uma história duvidosa aí, quando ele agarrava e tal, não sei se é Mas verdade. não. Jogador Não, bruto. meteu essa aí. Nunca vi, cara. Um goleiro de 300 quilos. Não, então. Mas foi sensacional. Tanto, né, essa parte de acolher, quanto o culto mesmo, né? A gente até conversou que é bem parecido com o que a gente tinha lá. É bem, bem parecido mesmo. As músicas Muito, a gente conhecia todas. Todas. Né, o estilo né, de dar a palavra ali, tudo é bem, bem parecido. A recepção também, o pessoal é muito apegado, né? Então, legal. A gente achou, assim, foi muito, muito, muito bom mesmo. Eu vou ser suspeito de falar da nossa igreja, né? Não, mas você vê os planos de Deus, né? Deus vai juntando as coisas. Deus junta propósito. Sim. Junta, tudo, na verdade, junta famílias, né? A gente gosta de falar quem tá indo pro mesmo lugar se encontra no caminho. A gente gosta de falar isso. Pastorzão, tem uma curiosidade interessante aqui. Foi eu que fiz o visto do Caio há mais ou menos uns 7 anos atrás. Você aplicou, assim? Apliquei, fiz da coisa lá pra ele. Tudo. Uns 7 anos, né, Caio? Mais ou menos. 7 anos. Foram 2 anos antes da pandemia, né? Foi 2 anos da E ninguém nem imaginava, né? Nem imaginava. Não, foi totalmente aleatório. A gente tinha, né, um plano de viajar pra cá, né? De conhecer. E aí a gente fez o visto, tudo. Só que aí acabou, né? Que por causa da pandemia não deu pra vir. Aí o visto ficou parado lá, tudo. Aí acabou, né, que agora... Imagina Deus sabe o que faz, né? Tava tudo escrito, né, cara? Tudo escrito. Se a gente tivesse que renovar tudo, né? Imagina o tempo que demoraria, né, talvez, então... É tipo assim, é bom vocês terem em mente, é bom a gente relembrar isso, né? Que Deus tem uma missão na vida de cada um de vocês, né? Sim. E no futebol e além do futebol, né? E a primeira propósito dele é relacionamento, né? Deus quer relacionar com a gente, cara. E juntar um exército aí pra pregar o amor dele, né? Pregar a boa nova. Como é que o apóstolo Conrado diz? De qual? É muitas, né? Quem tá indo pro mesmo se encontra no caminho, né? Isso que eu falei, quem tá indo pro mesmo lugar se encontra no caminho. Se encontra no caminho, exatamente. exatamente. É isso mesmo, exatamente. Eu até quero contar uma história minha, muito, muito boa também com religião, assim, sabe? Como Deus foi bom, né? Vira até um testemunho também, até pra inspirar o pessoal que tá assistindo, né? Os outros atletas também que querem seguir essa profissão. Isso aí, conta aí. Cara, é bizarro. Eu sempre quis me batizar, sabe? Sempre quis ser batizado. Só que eu queria, pelo menos, também ter a sensação de Deus agindo realmente na minha vida. Tipo, ter uma experiência muito, muito boa. Tipo, de pedir uma coisa e realmente dar certo. Eu quero batizar quando isso acontecer. Quando me provar, uma experiência muito forte. E eu, não, beleza, e esperando, né? E aí, ano passado, cara,
Tava jogando no União São João de Araras. Estava disputando o Campeonato Paulista, né? Eu estava de reserva no Campeonato Paulista, então não tinha muita oportunidade. Às vezes ia pra jogo, entrava, às vezes não. E sempre fazendo o meu papel, nunca deixando de treinar, nunca deixando de apoiar meus atletas também, falando mal. Nunca fui disso, de deixar pra baixo. E fazendo o meu papel. Nunca foi puxar o tapete de ninguém, né? Esperando minha oportunidade, minha chance. E é isso, cara. Então, o campeonato tava rolando. E eu tava de reserva ali, tranquilo. Até que o treinador do profissional, um dia, ele tava precisando de um lateral direita no profissional. Tava precisando de um lateral direita. Isso na sexta-feira. E o tinha Paulista todo sábado. Então, o titular do Paulista não podia treinar com ele, porque senão ia forçar muito pro sábado. E aí sobrou pra quem? Sobrou pra mim, que tava de reserva. E, tipo, sem jogar, assim, de completar o treino do profissional, né? Então, pô, fiquei felizão. Me chamou no privado, o treinador profissional. Oportunidade, né? Oportunidade, pô, tô precisando de você pra completar o treino, você topa, tal. Lógico, oportunidade que eu queria, né? Que eu sempre esperei, né? Eu falei, pô, Deus já tá agindo comigo de dar uma oportunidade dessa, né? Que eu sem treinar, todo dia orando, todo dia dedicando e dar uma oportunidade dessa, cair assim, eu falei, pô, que da hora. Minha vez. Minha vez. Fui pro treino, acabei com o treino. Joguei muito no treino. Fui muito bem. Acabou o treino no profissional, o treinador já falou, ó, você nem volta mais pro sub-20, quero você só no profissional agora. Nem quero que você volte mais, fica no profissional treinando com a gente, vai pros jogos e eu quero que você ingresse no profissional. Eu, pô, não acreditei, né, velho? Saí de uma coisa, Deus me deu uma coisa muito melhor do que eu tava imaginando. Eu tava imaginando, pô, virar titular no sub-20. Ele me deu uma coisa que eu nem imaginava. Saltou assim, né? Nem imaginava, era um passo muito grande pelo que eu esperava, sabe? E aí, foi rolando, treinando profissional, brincando com o pessoal também, virando amigo do pessoal do profissional, tendo uma influência muito grande, né? E aí, tive disputando jogos contra o Corinthians do profissional, fomos lá no Joaquim Grava, São Paulo, disputamos contra, pô, Yuri Alberto, pessoal que vê na TV, sabe assim, que... É diferente, pô, né? muito da hora, mano, uma experiência que eu nunca imaginava, sabe? Uma experiência única que eu tive. E lá você tinha o quê? 17 anos? Tinha 17, nem tinha 18 ainda. Falei, pô, e eu era o mais novo do profissional. Todo mundo tinha 25, 30, eu era o mais novo. Galera mais velha. E aí eu fui rolando. Até que no passar do tempo o treinador profissional saiu, ele foi demitido, fez uma besteira lá. E aí entrou outro, trouxe os jogadores dele, aí mandou um monte embora. E aí eu acabei descendo pro sub-20, até porque eu tava jogando no profissional, ele não me gostou muito do meu estilo de jogo. Me colocou no sub-20 de volta. Só que, cara, sub-20 eu voltei muito bem, o treinador sentiu uma evolução em mim, voltei, joguei titular. Então, cara, aí eu falei, não, pô, realmente Deus, mano, me mostrou uma coisa incrível esse ano, velho. Eu nunca imaginei isso. E aí me batizei, final do ano passado também, pela Embaviva, e cara, desde então, nem antes disso também, já vivia com Deus, mas desde então sigo cada vez mais forte, sabe? E até uma inspiração pros meninos aí que acompanham o futebol, que segue essa carreira, pra nunca desistir, cara. Orar e sempre foco, esperar ali que Deus tá agindo, sabe? Que legal, mano, que legal. É isso aí. Persistência ali na oração que Deus, É isso. na hora certa, abre as portas. Abre as portas, muito Abre as massa. portas. Muito massa. E é isso, cara. Como é que tá assim? Eu sei que é pouco tempo, mas as saudades lá. Eu sei que os dois têm namorada lá no Brasil. Né? Até já mandam um abraço aí, né? Pras namoradas lá. E como é que tá a saudade? Todo dia FaceTime, WhatsApp. Nossa, todo dia ela me cobra ligação aí. Mas, cara, a saudade está imensa, né? Não só da namorada, também da minha família. Mandar um beijo pra todos aí que vão assistir, né? Que vão acompanhar. Pra Melissa, pra Adriana, minha mãe, meu pai, Cleuto, minhas irmãs, Ana Clara, Ana Luísa. E eu tô morrendo de saudade, né? E logo mais estaremos juntos aí no futuro melhor. Deus sabe de todas as coisas. Amém. É isso aí, é isso aí. Eu também namoro, vai fazer 2 anos agora, né? Então eu queria também mandar um abraço, né? Pros meus pais, tudo, né? Pra Mari, minha namorada, minha irmã, meus avós que provavelmente também vão assistir, né? Me ligam também direto. Te liga. Muitas pessoas pra mandar. Até que, coitados, eles me ligaram esses dias, né? Aí eu atendi tudo, aí eles falaram... Nossa, é tão fácil assim falar com você? Eu achei que por você estar aí ia ser outro número, ia ser mais outro caro. número, outra coisa. Então, mandar um abraço, né, pra todo mundo, né, pra família da minha namorada também, que sempre me mandam mensagem, né, sempre
conversando, então tá grande a saudade, mas é o que o Cadu falou, né? Faz Deus, parte. Deus tem um Tá misturando propósito as na nossa coisas, né? vida, né? Bola. E né, com o apoio, né, da nossa família, tudo, a gente vai seguindo, né? Vai dar tudo certo. Mas já partindo para o fim também, mas conta aí qual a expectativa que vocês têm. Lógico, foram só 3 jogos, mas quais são as expectativas que vocês têm com relação ao futebol aqui americano? O que vocês acham que dá para atingir? Ou igual você mesmo falou, Cadu, muito bem dito, porque, né, pastorzão, no mínimo eles vão ter uma experiência aí totalmente diferente, vai ter uma bagagem muito grande se né, a gente torce para que dê certo aqui, vai dar certo em nome de Jesus, mas quais são as expectativas de vocês com relação ao futebol, ao futuro? Cara, a expectativa é muito boa, né? A gente espera aí fazer um campeonato muito bom, desempenhar individualmente, coletivamente também, não só pra gente sair, mas também outros meninos do time conseguir evoluir, seguir essa carreira. Agregar, né? Agregar. E é isso, cara, mas a gente espera, né, ser chamado pra alguma faculdade ou pra algum time, assim, Oportunidade. uma oportunidade maior, mas lógico, né, sempre dando o nosso melhor, e é isso, orando, pedindo pra Deus, né, sendo que Abrir as portas. abrir as portas e que vai dar tudo certo essa nossa carreira, se Deus quiser. Em nome de Jesus. É, E aí, Caio? acho que entra, né, nisso que ele falou, né, além de tudo, né, além da questão do futebol, acredito que esse tempo que a gente vai ficar aqui, né, vamos dizer assim, dando certo no futebol ou não, né, já tá sendo e vai ser uma experiência sensacional, né, a gente, né, teve a oportunidade de estar tendo de ir na igreja daqui, conhecendo gente nova, né, conhecendo várias culturas diferentes dentro do time, conhecendo gente, né, nova, melhorando o nosso inglês, até o espanhol, né? Até espanhol A gente já tá falando desenrolando. Já vem de Então tem toda essa questão, né, também por fora. E, né, a questão do futebol também, acredito que, né, a gente tem um objetivo de crescer, claro, né, Sim. seguir a carreira, tudo, né, e também, né, agregar no time, com certeza, né, a gente viu já que o time é excelente, então, Isso. quando a gente puder, enquanto a gente, né, tá ajudando tudo, né, pra gente já tá sendo uma coisa boa e tem muita expectativa realmente para esse time, na questão do campeonato mesmo, de evoluir cada vez mais, tudo. E seguir, né? Seguir nessa carreira, que é o nosso sonho, né? É, o nosso sonho, sempre Nosso foi, sonho, né? né? Sempre Então, foi. e ter uma oportunidade aqui, né? Em um país, né? Que a gente fala que é um país de primeiro mundo, né? Toda essa questão. Então, pra gente no futebol... já tá sendo uma vitória. Exatamente. No futebol já tá sendo, né? Assim, muito bom. E fora do futebol também, não tem nem... falar, né? Pra gente já tá sendo, assim, uma experiência. Tanto é que antes de vir a gente ficava pensando, assim, a gente conversava, né? A gente falava Você tem que todos contar os como é dias. que foi esse pré, mano. Todos os dias a gente chegava assim, a gente falava, não caiu a ficha ainda, não caiu, não é Só vai cair possível. quando chegar no Não é- avião Só vai e cair a falar ficha que na a hora gente que a vai gente pra estiver no avião, Columbus. isso e aquilo, né? A gente ficou nessa... Todo dia, velho. Todo dia a gente Todo dia que a gente conversava, treinava junto lá, então todo dia, tipo, mano, não é possível que vai dar certo, não é possível, velho. fazendo oração, tudo, mas nessa expectativa assim, né? Claro, uma expectativa muito boa, mas a gente ficava pensando, né, também, porque esse meio do Muito. futebol a gente sabe como que é, né? Às vezes, né, se cria uma expectativa, às vezes tem uma, sei lá, uma proposta, alguma coisa, e aí do nada, então a gente ficava meio receoso, assim, né? Fica muito. Mas também a gente ficava pensando, nossa, se der certo, tudo Se vai der ser certo, vai ser. muito legal, tudo. E aí, quando a gente pisou no avião mesmo, que aí caiu a ficha, Aí né? vai ser de verdade, né, mano? Então a gente, né, claro, agradecer a oportunidade, né, mais uma vez. E dentro de campo, né, no futebol tá sendo ótimo e fora também não tenho o que falar. Tá Muito bom tudo também. muito bom. Show de bola. Muito top, que já, igual vocês falaram, né, já são vitoriosos, né? Sim, com certeza. E o coração já tem cheio de gratidão, Com já, certeza, né? Pelo que Deus com está certeza. fazendo, isso é muito isso, top. É isso. E é bom a questão do podcast, vai ficar pra história aí que vocês gravaram também com a gente em podcast. Estão gravando, né? E é muito legal que a gente falou da família, até voltando um pouquinho, namorada, os avós e todo mundo lá. E é uma maneira de estar todo mundo junto, né? Ouvindo Sim. isso aqui, né? Vai ser legal que a Vai ser próxima... legal, vamos sentar na Vai ser sala. muito legal, vai ser muito legal. Todo mundo, e aí certeza que a galera vai se emocionar, Ah, lembrar não, das histórias, falar, nossa, Saudades nossos meninos também, tão né? É bem Eu até legal. já falo pra eles também que eles encontraram aqui um povo que vai orar por eles também,
que vai torcer por A eles, gente vamos é muito lutar grato junto. por isso também, né, mano? Muito grato. Lutar junto e de verdade se unir e pedir a Deus que abra as portas mesmo, que vocês sejam Sim. exitosos aí nesse abençoados. propósito, né? Que sejam abençoados. Sejam missionários, né, pastorzão? Missionários, é isso aí. Que É dentro isso. de campo marque a diferença para a glória de Jesus, né? Sim. É isso. Muito feliz de verdade de conhecer vocês. Como eu disse, até por causa de vocês agora estar com a gente na igreja, nós vamos chegar juntos nas torcidas. Vamos. Né? Não, claro, Já a gente vai juntou, já colar no juntou. campo lá e, nossa. Vamos chegar lá e acelerar lá para ver vocês jogando bem. Cara. Vocês jogando bem. Vocês vêem um busão preto chegando lá, escrito One Way, é nóis. Já é. Mas muito feliz, cara, muito feliz. Obrigadão aí mais uma vez, né, Osanã? Isso aí. Obrigadão aí, Cadu, Caio. Como eu disse, vamos pra cima que Deus tem o melhor, né? Deus tem o melhor pra cada um de Amém, vocês. amém. Sempre. Continue sempre focando nele, que as demais coisas vocês vão ver que a Bíblia diz que os planos dele são maiores do que os nossos. É isso. A visão dele vai além do que a nossa, Sim. né? Amém. Isso é muito top, isso é muito top. É isso aí. Gente, não se esqueçam de compartilhar esse episódio, assim como os demais também, vocês podem ir lá e checar. Pra quem não assistiu o episódio passado, vai ser bom, né? Vai ser vocês vão conhecer mais o Fute Ohio, então vai ter lá, a gente conversou com o presidente, com o vice-presidente, né? Com o doutor Armando e com o Luciano. E compartilhe esse vídeo, dê um like, dê um joinha que o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai estar aí levando para mais pessoas que querem ouvir mais, vão ouvir mais a história do Caio, do Cadu e vão ver que é aquilo, né, que a gente está falando aqui agora, né? Quando Deus está na frente e a gente crê, a gente vai atrás dele, a gente vai ver que o processo ele não é fácil, mas a vitória ela é garantida, né, pastor? É isso aí, é isso aí. E quem sabe, vamos até profetizar aqui. A próxima vez que a gente grava, vocês vão estar contando aqui a vitória. A Quem vitória, sabe não campeão. Amém, se Deus quiser. Vocês vão trazer um Com contrato certeza. assinado aqui para honra e glória de Jesus. Com certeza, com certeza. Campeões aí, campeões, é isso aí. É isso. E hoje a gente está sonhando, né? Já agradecendo ao Senhor pelo que Ele vai fazer. Porque Sim, amém. fé é isso, a gente agradece antes, mano. Sim. Porque a gente já crê que Ele Confia, está né? no controle. Exato, vocês têm que orar crendo, falando assim, Jesus, muito obrigado pelo contrato, muito obrigado pela faculdade. Sim. E é assim, é aquilo que ele quer, mas já ora agradecendo, que vai dar certo. Ele não? vai abrir Vai as dar portas. certo, se Deus quiser. Vai. Aí. É isso aí, gente. Muito obrigado, pastorzão. Eu quero passar para os meninos também, se quiser mandar uma despedida, um alô lá pra galera no Brás, uma última mensagem aí, o Caduzão, vai lá. Não, agradecer aí novamente. A gente é grato por tudo que estão fazendo pela gente, pelo carinho também, pela recepção. A gente só tem a agradecer também pela oportunidade de estar vindo aqui no podcast, contar um pouco da nossa história, né? Um pouco da nossa vivência aí. Pode ter certeza, vai encorajar muita E é gente. isso, e inspirar mais pessoas também a seguir esse caminho de Jesus Cristo, que vocês não vão se arrepender nunca. É isso. Beleza? Um É isso abração aí. pra minha família aí, tô morrendo de saudades. Vai Eu lá, também, Caio. né, agradecer vocês, né, pelo convite mais uma vez, né, agradecer também, né, por tudo, né, que vocês estão fazendo pra gente aqui, né, da recepção, tudo, tá sendo tudo sensacional, né, e agradecer, né, também ao pessoal do Fute Ohio, né, É. o Luciano, o Armando também, né, que Realmente. também tá sendo, assim, sensacional, né, o acolhimento deles, enfim. Sem palavras, sem palavras. E vou dar também um abraço, né, mais uma vez pra minha família, pra todo mundo que tá assistindo, né, e é isso aí. É isso aí, vamos pra cima. É isso aí, Deus abençoe você. Mais uma vez, compartilha, nos ajude. Por favor, se inscreva no canal, vamos mandar pro máximo de pessoas. Deus abençoe todo mundo aí. Esperamos que algo que foi falado aqui, como os meninos bem falaram, motive alguém, abençoe a vida de alguém, que a gente possa alcançar pessoas em tudo que é canto do mundo aí. Amém. É isso. Pra honra e glória do Senhor, gente. É isso aí, Deus abençoe. Um abração, brigadão mais uma vez, Cadu, Que Caio. agradece. É Vocês nóis. são bênção, mano. Deus vai continuar abençoando. É isso Tamo aí. Deus junto, abençoe. tamo junto. Até o próximo episódio. Semana que vem tem mais. Todas as quintas-feiras, às 9 da noite. Gente, por favor, curta, dê um joinha, um like, mande pra família, mande pros grupos do WhatsApp, pra gente alcançar mais pessoas pra honra e glória do santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.